Olá, meus amigos, voltando, um pouco cansada, mas vamos para a cereja do bolo hoje. Das dicas que eu tô dando de expedição inicial para vocês. Bom, hoje é dia dos pedidos. O que é importante você entender dos pedidos? O pedido ele tem que ser sempre certo e determinado, né? Não adianta você fazer um pedido genérico. A justiça não aceita pedido genérico. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o meu pedido tem que ser certo e determinado. E meu pedido tem que ser coerente. Por que coerente? Primeiro, veja bem, eu direciono a minha peça ao juiz a que ela é dirigida, certinho. Eu qualifiquei as partes, o autor, que é meu cliente, e o réu. Depois, eu coloquei o tipo de ação correto que eu quero. É uma ação de execução? É uma vara judicial? Né? É um habeas corpus? Se for habeas corpus, eu vou colocar, em vez de qualificar, eu vou nomear a unidade, qual autora, só isso. Mas continuando, qualifiquei as partes, coloquei a ação, né? Aí, antes de eu contar os fatos, eu vou falar as preliminares. Se eu quero justiça gratuita, antes de eu adentrar nos fatos, eu já peço a justiça gratuita. Eu faço assim. Peço a justiça gratuita, depois os fatos, que é uma historinha. Eu fazer um resumo do direito do meu cliente. Eu conto os motivos que ensejaram ele buscar a justiça para ter seu pleito, correto? Fundamento jurídico, a base legal, aquilo que liga o direito do meu cliente a pleitear na justiça, né? Fundamentei os fundamentos legais, igual eu falei, que é a letra da lei, a jurisprudência, né? Citei como exemplo para vocês no caso de tutela de urgência, por exemplo, numa ação de alimentos gravidícios, eu vou fundamentar a lei de alimentos gravidícios, vou colocar o artigo 300 da tutela de urgência, né? Que é um fundamento jurídico, vou colocar jurisprudências que garante isso a minha cliente, né? Aí vou pro pedido. Por que o pedido tem que ser certo e determinado? Porque se eu tô pedindo alimentos gravidícios, eu quero o quê? Eu quero que ele pague as despesas que ela teve e um percentual a título de alimentos. Se eu tô entrando com a ação de execução de título executivo extrajudicial, cheque, por exemplo, eu vou usar nos fundamentos jurídicos, eu vou usar a lei de cheque, né? E quando eu for pleitear, que é o meu pedido lá, no final, o que eu vou pedir? Que ele pague o cheque, com juros e correção monetária. Então, o pedido é o que você pretende, mas ele tem que ser certo e determinado. Não tem jeito de você fazer um pedido de janeiro. Feito esse pedido com essa clareza, como eu estou explicando para vocês, aí você passa para a parte no qual você vai pedir, vai falar o tipo de provas que você pretende produzir, documental, pericial, testemunhal, né? Tudo aquilo no bom direito e logo depois o valor da causa. Aí você passa para a parte da data, logo em seguida nome do advogado e OAB. Dica importantíssima: se você é advogado, se você está, o processo seu não é físico, é eletrônico, e você vai escanear a peça, eu lhe indico assinar. Se você vai transcrever no próprio sistema PJE, ali não precisa, né? Nem de você copiar a assinatura e tentar colar, porque ali já tem o seu certificado digital, que é a sua assinatura, correto? Outra coisa que eu ia falar, agora se você é aluno e vai prestar exame de ordem, meus amigos, não pode assinar a peça, porque vocês ainda não são advogados. Então, uma dica muito importante. Eu falo isso porque muita gente fala assim, mas é lógico que eu não ia assinar, mas tem gente que assina. E fala, ninguém me falou que eu não podia assinar. Então, se você vai prestar exame de ordem, saiba que, como você ainda não é advogado, você ainda é bacharel de direito, não assine sua peça. Deixa ela em branco. Transcrever o nome, OAB, no campo OAB você não tem OAB, você vai deixar esse espaço em branco, se você está prestando exame de ordem, né? Porque os advogados, não dos colegas, já sabem que tem que colocar OAB, né? E pronto, ok? Então vamos lá, só para finalizar. Você vai, juízo que a peça é dirigida, né? Do juiz da vara tal, com marca tal. Qualificação das partes, que é nome,
Prenome. Prenome é o quê? O sobrenome da pessoa. Estado civil. Se ela é brasileira. Profissional. Que tipo de profissão que ela tem, né? Se ela é médica, dentista, profissional liberal, autônoma, dono do lar. A profissão dela, você tem que colocar. Identidade CPF. Endereço dela. Residência. E o endereço eletrônico, que é o e-mail. Autor e réu. Correto? Feita a qualificação das partes, eu falo o tipo de ação que eu quero. Então, geralmente, eu nomeio o autor e coloco por sua procuradora, que essa subscreve. Aí, se a minha peça inicial eu tô despachando, parênteses com procuração em anexo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Propor a ação de, escrevo o nome da ação. Em face de, coloco os dados do réu, correto? Coloco os dados do réu. Aí, logo embaixo, depois que eu qualifiquei, que seria a parte dos fatos. Tem gente que coloca fato e fundamento jurídico junto. Eu gosto de separar dos fatos. Aí, eu antes, dependendo de cada cliente, eu coloco preliminarmente pedido de justiça gratuita, ou preliminarmente vai ter medida de cada ação. Da inépcia da inicial, se você estiver fazendo uma contestação. Então, o preliminar é tudo que você quer falar para o juiz antes de iniciar aquilo. Não se esqueça disso. São as preliminares. Inépcia de inicial, justiça gratuita, tem várias. Depois eu posso abrir um campo e explicar uma a uma para vocês. Feita essa ponderação, contei os fatos, que o fato é o quê? Resumidamente, claramente, eu demonstro para o juiz o porquê eu estou buscando a justiça e o meu direito pleiteado. Por isso que os fatos e fundamentos jurídicos estão interligados, tem que estarem juntos, né? Logo depois de fazer os fatos e os fundamentos, vem o meu pedido, que tem que ser certo e determinado, não pode ser genérico. Depois as provas que eu pretendo produzir, correto? O valor da causa, se eu estiver na esfera civil, ou trabalhista, né? Vai depender, ou tributária, só no criminal, não tem valor da causa, né? Aí, logo abaixo, data, nome do advogado e OAB, ok? Fica a dica. Vou abrir uma caixinha para pergunta, tô à disposição de vocês. Beijo e bom final de semana.